Olá, povo livre. Conheça a vontade de Deus. Ora, Deus não atende a homens ruins, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que praticam e fazem a sua vontade. A vontade de Deus é o seu querer, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, é Ele que está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Mas como fazer a sua vontade? Talvez já passou na sua mente esse tipo de pergunta. Segundo a palavra de Deus, deixando de fazer as suas próprias vontades. Jesus assim disse: Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. E você também sabe? Quando nós sabemos a sua vontade, também sabemos separar o que é vontade e o que é permissão, pois tudo faz parte do seu querer. Você imagina que Deus sente alegria quando o perverso é castigado com a morte? Muito pelo contrário. A sua vontade é que ele abandone a sua vida de pecado e receba a vida eterna. A morte do ímpio ou do perverso não é a sua vontade. Outra coisa, Deus não quer que sejamos insensatos, mas procuremos compreender qual é a sua vontade dele para nós. A insensatez não faz parte do seu querer para nós. E nem tampouco se conformar ao padrão deste mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade dele para nós. Imitarmos a conduta e os costumes deste mundo não faz parte do seu querer na nossa vida. Este mundo está perecendo e estas coisas mais e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Esse é o seu querer, que perseveremos em fazer a sua vontade, aqui, enquanto temos fôlego de vida. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, vocês o verá. Esse é o seu querer, que esperamos e sigamos a sua vontade, seja ela qual for, e ele nos exaltará, dando-nos a terra por herança. Essa promessa se cumprirá em nós quando obedecemos o que ele quer. Não se engane, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Senhor que está nos céus. Se você não faz a vontade do Pai aqui na terra, achas mesmo que farás no céu? A sua vontade não é obedecida somente por boca, mas de atitude. Tenha grande alegria em fazer a sua vontade. A sua palavra viva precisa estar no fundo do teu coração. Somente assim poderás discernir o que ele realmente quer de ti. Outra coisa, busque em aprender a fazer a sua vontade. Ele está pronto a toda hora para te ensinar, pois ele é o teu Deus e o seu bondoso Espírito te conduzirá por terreno plano.
é fundamental que você tenha certeza, convicção, dentro do seu coração, que Ele te ouvirá todas as vezes que você pedir alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Por isso, é importante conhecer sim a sua vontade, para obter esta certeza de que o que pedimos está de acordo com o seu querer. E se você realmente sabe que Ele está ouvindo quando falas com Ele, quando faz os teus pedidos, então podes ter certeza de que Ele te responderá. Peça a Deus que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, e Ele vos dará. Aprenda a dar graça em todas as circunstâncias, seja qual for ela, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Sabemos também que é a sua vontade que sejamos santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Obedeça aos seus decretos e pratique. É o Senhor que os santifica pelo cumprimento da sua vontade, por meio do seu sacrifício oferecido uma vez por todos. E esta é também a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de nós cometa jamais a usurpação de tomar a esposa de outro homem, porque o Senhor lhe dará por isso uma retribuição terrível, como antes já em sua palavra foi advertido severamente. É da vontade de Deus que a vida correta de cada um de nós faça calar-se aqueles que incessantemente condenam o Evangelho, sem saberem o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Sobre a cura, muito de nós pedimos a Jesus: se for a tua vontade, nos cura. É a vontade de Deus curar os doentes e os enfermos. Um leproso vem se aproximando, ajoelha-se diante dele para adorar. Senhor, suplica o leproso. Se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus toca no homem. Eu quero. Diz ele: fique curado. E na mesma hora a lepra desapareceu. Se não fosse a sua vontade, o Senhor certamente diria: eu não quero. Então, é sim a sua vontade que todos que for a Ele em busca de cura receberá conforme a sua fé. Por meio da sua vontade, Deus decreta e permite cada ação neste universo. Fazer a vontade do Pai para Jesus era essencial, muito mais importante que a comida para o seu corpo. Jesus mesmo disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade do Pai era prioridade para Jesus. E para você também é? Todos nós necessitamos de paciência. Sabe por quê? Para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se não fores paciente, como alcançarás aquilo que ele te prometeu? Tudo aqui neste mundo passa e as suas corrupçências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor busca homens e mulheres conforme o seu coração, que execute toda a sua vontade aqui na terra. Ele quer que a sua vontade chegue a nós com alegria, como filhos que quer de coração a sua vontade executar. O nosso Pai revelou o mistério da sua vontade, de acordo
com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, reunir a todos nós, onde quer que estejamos, para estarmos com ele em Cristo para sempre. Amados irmãos, torne-se cada vez mais poderoso, andando firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Pai, te peço no nome de Jesus, por todos estes ouvintes, supra de tudo que necessitam para fazer a sua vontade. Por meio do sangue do acordo eterno entre Deus e eles, e que o Senhor o faça surgir neles, mediante o poder de Cristo, tudo que é agradável a ti. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sejam ricamente abençoados, povo livre.